Olá, estudante, tudo bem contigo? Aqui quem fala é o professor Rodrigo Orgeda. Eu sou engenheiro químico e vou ser o seu guia nessa trilha de aprendizagem que a gente vai viver aí durante todo o módulo em relação à nossa disciplina de Química Geral e Inorgânica. Vai ser uma trilha bastante divertida esse percurso, eu devo dizer isso. Só que antes de iniciar todo esse percurso que eu estou falando, que a gente vai percorrer e vai ser muito interessante, porque a química está presente em basicamente tudo, e eu vou provar isso por A mais B durante essa disciplina, eu preciso alinhar algo em relação à organização dos estudos, tá? Você já sabe como é que funciona, então eu vou ressaltar aqui para que a gente não tenha nenhum problema. Na verdade, muito pelo contrário. A ideia é que a gente consiga ser bastante efetivo e produtivo em nossas aulas ao vivo, caso você cumpra exatamente com a organização e cronograma que a gente planeja para você. Então vamos lá retomar. Você precisa ler a unidade do livro, tá? Falar, professor, eu li e eu não entendi tudo. Tem algum problema? Não, não tenho nenhum problema, mas eu preciso que você faça desse pequeno passinho aí inicialmente, correto? Em um segundo momento, daí você assiste a aula conceitual, que vai ser a professora conteudista, ou seja, a professora que escreveu o livro que vai explicar aquele conceito. Ela normalmente vai explicar de alguma forma. Aí sim, você vem aqui para assistir a minha aula, que era aula ao vivo. Agora a gente está passando por um momento em que a gente precisa gravar em casa, né? Mas eu vou continuar chamando essa aula aqui de aula ao vivo para a gente manter uma certa organização. Nessa aula ao vivo, eu dou uma retomada em alguns conceitos, às vezes explico de uma forma diferente, o que é bastante vantajoso para você. Porque imagina que agora você tem um problema e duas formas distintas de resolver, ou duas formas distintas de pensar. Isso vem como uma grande vantagem, correto? Então, normalmente, eu fico numa telinha ali no canto direito, você vai ver, né? E vou explicando exatamente, retomando os conceitos passo a passo, para que você consiga entender, mas contando também que você vai cumprir toda essa organização que a gente acabou de alinhar aqui, correto? Bem, sem mais delongas, vou iniciar a apresentação aqui de slides. Vou ficar pequenininho, mas não vai ter nenhum problema. A ideia é que eu não tampe nada aqui do nosso conceito, correto? Antes de iniciar a disciplina, é muito importante mostrar exatamente qual que é o escopo dessa disciplina, o que Química Geral e Inorgânica, dentro do curso, né, dos cursos híbridos de engenharia, contempla. Por quê? Porque química é um assunto assim inesgotável, imenso. Imagina que a gente fosse estudar tudo de química geral e inorgânica que a gente já conhece. Seria basicamente impossível. Então é bom que a gente alinhe as expectativas, saber até onde a gente vai, até onde a gente não vai, correto? E já digo algo assim, bastante importante, guarde essa frase. Tudo está conectado. Até uma frase da série Dark que eu adoro. E você vai ver ali que vai aprender a unidade 1, tem um assunto, vou usar na unidade 2, vou usar na 3, na 4, na 5 e assim por diante. Então não pense em um determinado momento que se você não entendeu bem aquele assunto, deixa pra lá, vamos ver um assunto novo. Não entendeu, peça ajuda, procure outras formas para que você consiga entender. A gente vai disponibilizar várias aqui, conforme eu falei, e a ideia é que você realmente consiga fazer isso tudo. E vale lembrar que cada aluno tem a sua particularidade. Então, tem alguns alunos que às vezes já viram esse assunto, então vai ter muita facilidade, e outros vão ter que percorrer um caminho, às vezes um pouquinho mais longo, tá? Bem, então a gente começa com elementos químicos e as propriedades periódicas. Vou começar a falar da tabela periódica. Eu gosto de acessar a tabela periódica em relação às suas propriedades no momento que a gente precisa dela. Hoje eu vou apresentar um vídeo que vai mostrar um pouquinho do que a gente pode encontrar em como ela está organizada. Ela está genialmente organizada. E quando a gente precisar, eu falo, olha, lembra que a gente falou que tinha algumas propriedades? Então, é justamente essa. Unidade 2, ligações químicas e soluções, tudo a ver com a 1. 3, funções inorgânicas. 4, funções orgânicas. 5, reações químicas e seu cálculo estequiométrico. É normalmente uma unidade bastante assim delicada, porque a gente precisa entender o passo a passo de como desenvolve esse pensamento estequiométrico. Caso contrário, fica um pouquinho mais complicado entender como funciona uma reação química. 6, estado gasoso.
7, reações de equilíbrio. A gente vai ver que a reação não só vai, ela pode voltar também, né? Os reagentes podem se combinarem para... os produtos podem se combinarem para formar os reagentes que a gente tinha inicialmente. 8, termodinâmica das reações. E a gente termina com reações de óxido-redução, que vai ficar muito mais simples quando a gente chegar lá. Falar brevemente sobre o mapa e o fórum desta unidade, que eu vou tratar do assunto de combustíveis. Então, eu uso sempre um assunto, normalmente quando eu estou escrevendo o mapa, porque eu penso da seguinte forma. Olha, ele vai aprender ou ela vai aprender esse determinado assunto já aplicado em uma tecnologia. Então, veja, quando você terminar de estudar química, você terminar de cumprir essa disciplina, você vai estar sabendo dos conceitos fundamentais de química geral e inorgânica e também como que isso é aplicado em uma tecnologia específica. Dessa vez a gente vai trabalhar com a indústria petroquímica, o que é super vantajoso para você enquanto engenheiro ou engenheira. Né? Imagina que depois que você terminar aqui o seu curso de graduação, você decide para essa área, você tem pelo menos um conhecimento aí básico dessa tecnologia que você está almejando integrar. E qual que é o segundo ponto do mapa, que às vezes é um pouquinho diferente, mas eu acho muito interessante, acho que você também vai considerar. Ao invés de eu colocar lá um texto de apoio, eu vou pedir para você mergulhar nesse conteúdo, mergulhar nas referências, ali na raiz mesmo. O que a empresa que faz gasolina está dizendo, como que ela faz, quais são as tecnologias que são utilizadas, olha onde a engenharia já está chegando. Então, ao aprender química, você vai ver muita coisa inovadora e vai ter uma noção daquilo que você vai enfrentar no mercado de trabalho. Isso eu acho bastante precioso para a gente nesse momento aqui. Era óbvio que eu ia utilizar da disciplina para conseguir, né, ensinar vocês algo a mais que vai ser bastante interessante. E combustíveis é um assunto que está aí no nosso dia a dia, né, incontestavelmente. Bem, dito isso, foi ótimo. Dito isso, eu vou iniciar aqui nossa primeira unidade, elementos químicos e suas propriedades periódicas. Estou passando aqui para não movimentar muito o meu computador. E eu não poderia começar essa unidade, essa semana, sem definir o que é átomo e como é que ele variou, assim, né, de acordo com a história. É muito interessante quando a gente pega um determinado assunto e já pega a definição daquilo e fala, nossa, que definição simples, né, de um átomo. Um átomo é composto por prótons e nêutrons no núcleo e a eletrosfera composta de elétrons. Fala, nossa, é bem simples. Mas será que foi simples assim para chegar a essa conclusão? Normalmente não. Até, por exemplo, se você for investigar a primeira lei de Newton da inércia, até que Newton conseguiu estabelecer a primeira lei, muitos estudiosos, né, filósofos, pesquisadores, antes dele, estavam tentando chegar àquela conclusão. E o mesmo pensamento se aplica aqui ao átomo. Então, vamos começar aqui dando uma investigada nos modelos que nós tínhamos lá de início, correto? Então, primeiro, a gente tinha um modelo de Dalton, que a gente chama até de como se fosse uma bola de bilhar. Ele falava assim, olha, todos os átomos da mesma substância são idênticos e é como se fosse uma bola de bilhar. Aquilo é indivisível e indestrutível. Quem falou isso? John Dalton, lá em 1766 até 1844, século XVIII e XIX. Correto? Então é a primeira percepção que os estudiosos têm em relação a esse assunto. Em um segundo momento, no modelo de Thomson, um pouco à frente já a gente consegue ver, ele fala, olha, parece realmente uma bola de bilhar, mas eu acho que parece mais um pudim de passas. Por quê? Porque eu consigo ver o núcleo com cargas positivas e cargas negativas, que são os elétrons. É justamente isso daqui, né? Como se ele estava descrevendo isso aqui como um pudim de passas. Eu não acho que tem muita coisa a ver, mas tudo bem. Então a gente consegue ver ali um núcleo positivo com umas cargas negativas em volta, como se fosse representado pelas passas. Em um terceiro momento, o modelo de Rutherford, que é um dos modelos agregados que a gente utiliza, você vai ver que a gente utiliza o de Rutherford mais o de Bohr, ele fala o seguinte, olha, na verdade, a gente tem um núcleo denso, né, pequeno, e esses elétrons aqui, eles orbitam o núcleo atômico.
Ou seja, eles não estão no núcleo, tá? O núcleo é denso, mas os elétrons estão orbitando em volta desse meu núcleo, correto? Daí a gente tem um modelo planetário. E por fim, vem o modelo de Bohr, que fala, olha, além disso que você falou, Rutherford, nós temos alguns níveis de energia, né? Então, eles estão orbitando aqui e a depender da distância do elétron em cada camada que nós teremos um nível de energia diferente. E esse é justamente o modelo nuclear. Aí fala, professor, qual que é o modelo que nós temos hoje? O modelo que nós temos hoje é justamente o modelo atômico de Rutherford-Bohr, né? Uma junção desses dois modelos, ou seja, é exatamente o que a gente fala de como funciona a pesquisa. Vem uma série de pesquisadores pesquisando sobre um determinado assunto, até que um chega a uma conclusão baseada na pesquisa dos outros, correto? Então a gente não invalida os outros, na verdade eles utilizaram essas premissas e resultados para chegarem a outro que a gente tem hoje. Então hoje nós temos a ideia, tá, representativa aqui, de que o átomo ele é formado por um núcleo denso, composto por prótons e nêutrons, ok? E os elétrons dispostos na eletrosfera. Só que essa eletrosfera, ela tem camadas. A gente tem a primeira camada, que ele chama de camada K, a segunda camada, L, a terceira. E a gente tem um nível crescente de energia do núcleo para fora. Então, quanto mais distante do núcleo, maior a energia. Isso daqui é um átomo. Agora você vai parar e pensar, professor, onde que nós temos átomos? E eu vou responder, em qualquer lugar que você olhar agora. Olha para sua TV, olha para o seu computador, o ar que a gente respira, tudo tem átomos, tá? Só que normalmente esses átomos se ligam, se conectam, formando moléculas, e são essas moléculas que nós conhecemos, né, em todo o nosso planeta. A gente vai ver no decorrer da disciplina que sim, nós temos alguns átomos que podem estar em equilíbrio de forma estável sem se ligar com outros, que é o caso dos gases nobres, como por exemplo o hélio. Mas normalmente os átomos se ligam de alguma forma para formar moléculas. Um exemplo, o oxigênio. O oxigênio, ele para ser estável, ele precisa de 2 átomos de oxigênio. Então é por isso que a gente representa o oxigênio como O2, correto? Caso contrário, a gente representaria só como O na tabela periódica, isso você deve se lembrar. Então, a partir dessa ideia inicial que eu dei do que é átomo, né? O átomo está presente em tudo, é o estado fundamental da matéria, e a partir dele, das tendências que nós temos de cada átomo, de cada elemento, que as moléculas vão se formar, e assim nasce o mundo, tudo que a gente conhece hoje. Vamos lá. Eu vou passar agora algumas definições, passo a passo, para que depois fique bastante claro sobre o que eu estou falando, e é bom que você memorize, e até escreva exatamente o que é a variável, a letra que representa cada definição que eu falar. Vamos lá. Primeira coisa. Um elemento químico é caracterizado como sendo formado por um conjunto de átomos que possuem o mesmo número atômico. Ou seja, cada elemento vai ter um número atômico diferente e particular, né? Por exemplo, o hidrogênio, ele tem um número atômico igual a 1. Sempre vai ser esse número? Sempre vai ser esse número. A gente vai olhar na tabela periódica para ver exatamente como é que funciona isso, como é que ela está organizada. E qual é a letra que indica o número atômico? Z. Então guarda a primeira informação. Número atômico a gente indica como a letra Z. Cada elemento tem 1 e é um número que identifica o elemento. É como se eu falasse assim, olha, o Rodrigo vai ser o número 2. Então toda vez que falasse número atômico 2, você ia me identificar. É a mesma coisa que a gente fala na tabela periódica. O hélio tem um número atômico igual a 2. Então, se Z for igual a 2, sempre vai ser o hélio. Primeira informação. Segunda, o número atômico corresponde à quantidade de cargas positivas. Ou seja, a segunda informação que eu estou passando é a seguinte. Z é igual a P. O número atômico que você tiver ali vai ser sempre igual ao número de prótons. Então, se você pegou hidrogênio com o número atômico igual a 1,
eu perguntar quantos prótons tem, vai ter o mesmo número do número atômico, que é igual a 1, tá? Z igual a P. No estado fundamental, essa é uma informação importantíssima, importantíssima. Eu vou, em vários momentos, várias questões, esse conceito, ele tá ali presente e você precisa saber. No estado fundamental, ou quando disser, o átomo é neutro, significa o quê? Que o número atômico vai ser igual ao número de prótons e vai ser igual ao número de elétrons. Simples assim. Falar, professor, o átomo não está no estado fundamental. Qual que é a diferença? A diferença é que isso aqui, o número atômico vai ser igual ao número de prótons, mas esses dois vão ser diferentes do número de elétrons. Então tem que ter bastante atenção aí. Só quando a gente estiver no estado fundamental que essa regra aqui ela é válida. Conforme eu falei, isso aqui é um exemplo de tabela periódica, nós temos várias na internet. Assim, é sempre bom você estar de olho na tabela periódica que está atualizada, correto? Porque a tabela periódica passou por várias mudanças durante o decorrer do tempo. Eu trouxe uma aqui atualizada, então além do livro está atualizada também, mas se você quiser, tem umas iterativas, que é muito boa de ver, porque você passa o mouse ali e você consegue já ter algumas informações em relação à tabela periódica. Eu costumo dizer que a tabela periódica ela deve ser nossa amiga, não o contrário. Tal qual nós temos o conceito de unidade. Quando o engenheiro olha para alguma unidade física, por exemplo, aquilo tem que nos ajudar, não nos espantar, mesmo que a unidade seja muito grande. O mesmo acontece para a tabela periódica. Ela foi muito, muito bem pensada. E conforme a gente vai explorando ela, você vai perceber que realmente tem coisa ali que você fala, nossa, eu não acredito que isso aqui está na mesma coluna. É por isso que isso aqui está na mesma linha. É por isso que isso aqui são os metais fazem isso. Entendeu? Então, ela foi organizada de uma forma, eu diria que genial, para que facilite a nossa vida. É claro que no primeiro momento, como tem muita informação, pode espantar um pouquinho, mas não é o caso. Eu vou aqui facilitar o meio de campo para a gente. Vamos lá. Tabela periódica. Então eu passei aqui o mouse quando eu visitei o site no hidrogênio. O que ele apareceu? Algumas informações. O que é o símbolo? Você já sabe que na tabela periódica a gente tem um símbolo, não tem o nome completo, às vezes, correto? Ele passa o número atômico, que é o que eu quero nesse momento. As outras coisas aqui, em outro momento a gente vai discutir essa configuração eletrônica. Até o final da aula a gente vai ver. Tá, mas vamos guardar aqui o número atômico do hidrogênio. Então, hidrogênio 1, hélio 2, lítio 3, berílio 4, boro 5, carbono 6 e assim por diante. O que é esse valor aqui? Esse valor é o Z. Esse valor é o mesmo valor de prótons. Por exemplo, se eu falar quantos prótons tem o hélio, é igual a esse valor aqui. Vai ser 2 também. Vai ser igual ao número de elétrons? Depende. Está no estado fundamental? Se tiver, sim, vai ser 2 também. Se não tiver, deve ser um valor diferente. Agora eu vou passar o nosso último conceito antes de passar da gente resolver um problema, que é justamente o nosso número de massa. Então, primeiro, vamos lembrar aqui o que é número de massa, né? Esses elétrons, a gente viu aqui a tabela periódica, correto? Eles vão ficar na eletrosfera e possuem massa praticamente desprezível. Então, lembra, a gente tem um núcleo, que tem prótons e nêutrons no nosso átomo, e os elétrons dispostos ali naquelas camadas, que a gente chama de eletrosfera. Ele está dizendo assim, olha, os elétrons têm uma massa muito pequena perto do nosso núcleo, que é denso. Então, eu preciso introduzir um conceito chamado número de massa, que ele vai ser representado pela essa letra A. O que é o número de massa? O número de massa nada mais é do que a soma de nêutrons com a soma de prótons. Tá vendo aqui? Então, o que a gente tem normalmente de informação no exercício? Eu tenho normalmente o número atômico, Z, que é igual a P, correto? Aqui. Então, vai ser esse daqui. E eu tenho normalmente também o número de massa representando quando nós temos exercícios para fins didáticos, correto? Então, eu vou ter esse valor aqui de A e esse valor de P, normalmente. Como que eu faço para descobrir o número de nêutrons?
eu vou ter que reorganizar minha equação a ponto de, né, pela diferença, saber exatamente qual que vai ser o número de nêutrons. O que é importante lembrar nesse momento? Que o número de massa, ele vai indicar apenas o número de partículas do átomo que possui massa relevante. Porém, essa grandeza não é uma massa e ela é diferente de massa atômica. Caso você esteja curioso aí sobre o que é massa atômica, eu vou falar calma, não vou dar um spoiler agora, mas a gente vai ver isso com muita calma lá na unidade 5. O que eu quero que você guarde é o seguinte: olha, como eu falei que a massa do elétron ela é desprezível, ela é muito pequena perto de prótons e nêutrons, então o número de massa é justamente a somatória de prótons e nêutrons, ou seja, a somatória daquilo que eu tenho no núcleo. Bem, dito isso, vamos então resolver o primeiro exercício, que é bastante simples. E eu vou dar, até coloco esse ponto de interrogação, porque às vezes, lendo o enunciado, você já resolve mentalmente. Vamos lá. Exemplo 1. Um átomo de magnésio possui 12 prótons e número de massa igual a 26. Indique qual é o seu número atômico e o seu número de nêutrons e de elétrons. O átomo está no seu estado fundamental. Vamos ver a resolução, então. O que eu sei no estado fundamental? Que P é igual a Z, que é igual a E. E eu passei o número de prótons, 12 prótons. Está aqui. Então, eu já descobri o número de prótons, o número atômico e o número de elétrons. Já matei quase todo o exercício só sabendo de um conceito. Olha só, eu vou reforçar isso várias vezes. O quão importante é você entender o fundamento da química do que você decorar exercícios, tá? Você começa a ver que os exercícios são bastante simples a partir do momento que você sabe o conceito. E vai ser até o final assim? Vai ser até o final assim. Aí o que eu sei também? Ele me deu o número de massa, o valor de A. E eu não acabei de passar que a nossa equação é o número de massa vai ser igual à somatória de prótons mais nêutrons? Por que mesmo, professor? Porque os elétrons, eles têm uma massa desprezível ali perto desse núcleo. Então, a gente soma só as partículas constituintes do núcleo. Como eu quero saber o número de nêutrons, eu simplesmente reorganizo a equação. É uma aritmética bastante simples. Você tem esses dois valores, 26 menos 12, a gente chega a um valor de 14, que vai ser igual a 14 nêutrons. Então, a gente resolveu o problema de uma forma bastante simples. Esse exemplo 2... eu trouxe para adiantar um conceito, então não se preocupe, porque lá na unidade 2 a gente vai ver isso daqui com muito mais calma, quando eu vou falar de íon, ou seja, quando esse átomo ele não está no estado fundamental, ele perdeu ou ganhou elétrons de alguma forma. Então não se preocupe que lá na unidade 2 a gente vai rever isso, mas é importante que você saiba que nem todo átomo, agora de antemão, ele está no estado fundamental, correto? Então vamos ver aqui. Considere o íon aqui de fósforo, né? O que ele dá isso aqui? É o número atômico, que vai ser igual ao número de prótons embaixo, certo? E aqui em cima, o número de massa. Isso aqui é o A, isso aqui é o Z, e eu já sei que o Z é igual a P. Forneço o número de prótons, nêutrons e elétrons desse ânion. Por que eu sei que é ânion? Eu sei que é ânion porque ele ganhou cargas negativas. Isso também eu vou explicar lá na unidade 2. Eu só trouxe aqui para que você saiba a diferença de estado fundamental e quando a gente tem um íon, ou seja, o átomo perdeu ou ganhou elétrons. Bem, o que eu sei, o que eu já falei? Que o número atômico, esse aqui embaixo, Z, é igual a P, que vai ser igual a 15. Tranquilo. O que eu tenho também informado pelo enunciado do exercício? Que o número de massa é igual a 31. Esses valores aqui, eles não modificam. Igual a 31. E o número de nêutrons? Ora, eu pego, né, e faço aquela nossa equação já reorganizada. Então, a diferença entre o número de massa e de prótons, 31 menos 15, dá 16. O que eu tenho ou o que eu sei de conceito até o momento? O seguinte, que quando estava no estado fundamental, o número de prótons ele seria igual ao número de elétrons. Ou seja, se o exercício falasse, o átomo está no estado fundamental, você ia falar assim, olha, então o número de elétrons é igual a 15, né? Porque seria Z igual a P igual a E. Contudo, essa carga aqui, menos 3, ela vai indicar que o átomo ganhou 3 elétrons.
Eu sei que de início, às vezes, a gente tem um certo pensamento na tendência de concluir que como é 3 menos, ele perdeu elétrons. Mas eu vou falar o seguinte, pensa no elétron como uma carga negativa. E é justamente isso que ele é. Então, se você ganhou 3 cargas negativas, como é que você fica? Você fica negativo, correto? Então, pense o seguinte, todas as vezes que você vê um número que tiver negativo, você fala, ele ganhou algo negativo. Ele recebeu, vamos até falar como se fosse essa energia negativa, ele recebeu essa carga negativa, ou seja, ele ganhou 3 elétrons. Se ele tinha 15 elétrons e ele ganhou esses 3 elétrons, essa carga negativa, agora ele possui 18 elétrons. Então, só para adiantar, os íons são espécies químicas carregadas eletricamente, porque apresentam um número de prótons diferente do número de elétrons. Foi exatamente o que eu disse. Então, repetindo, estado fundamental, nós temos número de prótons igual ao número de elétrons. Quando eu disser que há um íon, significa que o número de elétrons vai ser diferente do número de prótons, porque esse átomo ou ele ganhou elétrons ou ele perdeu alguns elétrons. Fala, professor, se ele tivesse perdido 3 elétrons, como que seria a carga dele? Daí seria positiva, ele ficaria com 3 mais. Então, sempre pensa no elétron como uma carga negativa. E se você receber uma carga negativa, você vai ficar negativo. É isso, tá? Outro conceito bastante importante que a gente tem dentro da química, isso realmente é muito, muito importante dentro da indústria química, é a questão de isótopos, isóbaros, isótonos, com ênfase nos isótopos. Tá? O conceito está aqui. Eu sei que eu vou falar vários conceitos aqui até o final da aula, e eu não estou esperando que você se aproprie desses conceitos só ouvindo a minha aula uma vez, né? Conforme eu disse, você vai ter que fazer isso várias vezes, e eu fiz isso várias vezes. Todas as vezes que eu vou dar aula de química, eu tenho que estudar novamente, não tem outra saída, tá? Não tem como esperar que o conhecimento venha de forma passiva ou como se fosse uma osmose inversa. Não vai acontecer, tá? A ideia é que você entenda a lógica por trás disso daqui, acompanhe de alguma forma o meu raciocínio e depois você vá e percorra essa trilha para que você aprenda e faça suas anotações, né, consiga explicar exatamente o que eu estou falando. Então, conceitualmente, né, retomando o que já tem no livro e na aula conceitual, isótopos são átomos de um mesmo elemento químico, os quais apresentam o mesmo número atômico. Ora, se é o mesmo elemento químico e eu falei que o mesmo elemento tem um número atômico apenas, então vai ser sempre o mesmo número atômico, o mesmo valor de Z. Só que ele vai ter diferentes números de A, tá? De número de massa. Isóbaros são átomos de distintos elementos químicos, os quais apresentam o mesmo número de massa e diferentes números atômicos. Isótonos são átomos de elementos químicos distintos, tá? A gente está vendo aqui 2 distintos e um que são os mesmos, só isótopos são os mesmos elementos. Isóbaros e isótonos são distintos, os quais apresentam diferentes números atômicos e diferentes números de massa. Contudo, quando a gente fizer a diferença entre o número de massa e o número atômico, que é justamente o número de nêutrons, aí você vai ver que vai ter o mesmo valor. Então, isótono é o mesmo número de nêutrons, né? Isóbaro é o mesmo número de massa. Isótopos, a gente tem o mesmo número atômico, ou seja, é o mesmo elemento, mas com propriedades diferentes. Fala, professor, como assim? É o mesmo elemento? Como é que ele pode ter mais de um... sofrer essa isotopia que a gente falou, ter isótopos? Eles têm propriedades físicas diferentes? Isso mesmo, isso mesmo. Por exemplo, quando a gente está trabalhando ali com energia nuclear e o pessoal está atrás do combustível, que é justamente o urânio, eles gostariam de ter o urânio 235, que é o urânio enriquecido. Mas normalmente a gente encontra o urânio 238. A gente está falando aí do número de massa, né? Porque o número atômico vai ser sempre o mesmo, correto? O mesmo acontece para quando você fala do hidrogênio. Então você tem ali o hidrogênio, que ele tem um número atômico igual a 1, número de massa igual a 1, ou seja, se o número de massa é igual ao número atômico mais nêutrons, significa que eu não tenho um nêutron aqui, correto? Aqui eu vou ter um nêutron e aqui eu vou ter 2 nêutrons. A depender do isótopo, você tem propriedades diferentes. Por exemplo, aqui o hidrogênio.
Quando o pessoal está trabalhando com a questão de fusão nuclear, que é a grande aposta de fornecimento de energia no mundo, eles querem o trítio. Eles não estão interessados no deutério, tampouco no hidrogênio, correto? Quando você quer fazer combustível, né, para mover carro a célula combustível de hidrogênio, você vai estar interessado em um dos isótopos. Vai ser sempre assim. Aqui eu tenho exemplos também de hélio, que a gente tem alguns isótopos diferentes, tá? Conforme a gente vai discutindo, você pode voltar ali no conceito para conseguir resolver algumas questões. Então, logo vou trazer uma questão aqui, que é o exemplo 3, que, segundo a representação dos elementos químicos abaixo, o cálcio, aqui, o potássio e o argônio, podemos classificá-los como isótopos, isótonos ou isóbaros. Talvez você já saiba, né, que eu acabei de falar exatamente a definição, e ele é realmente bastante simples, vou mostrar a solução agora. Ora, a gente consegue ver que todos os 3 elementos são isóbaros, visto que possuem o mesmo número de massa, que está aqui em cima, né? É o nosso A, lembra? E diferentes números atômicos. Tá vendo aqui embaixo? Professor, e se fosse o mesmo número atômico? Daí seria o mesmo elemento com isótopos diferentes. Bem, dando continuidade aqui na nossa primeira aula, você está vendo que tem muita coisa. Se você não viu nada desse assunto antes, você vai falar, meu Deus, tem muita coisa e agora eu estou perdido. Se você já leu o livro, viu a aula conceitual, você vai estar bastante familiarizado. Isso aqui vai ser só uma retomada, então vai estar muito mais simples para quem já percorreu esse caminho, que é o que eu fortemente indico, né? O que nós temos também um conceito muito importante, que lá na unidade 2 vai fazer todo o sentido do porquê que a gente faz isso. E já quero deixar bastante claro em relação ao meu interesse enquanto professor, gosto de me chamar de mentor. Eu estou muito mais interessado em saber o porquê que você faz isso do que o que é isso. O que é muito simples, você dá um Google lá, né, o que é distribuição eletrônica. É isso, você vai distribuir em camadas, né? Um S2, S2, SP6, é isso? É isso. Então, essa parte do que ela é fácil de entender e é fácil de pesquisar. Agora, você entender o porquê que a gente faz isso, aí é um passo diferente no entendimento, né? Conhecimento, assim, ele amplia o nosso cérebro. E é justamente nesse caminho que eu vou, tá? De você entender basicamente não só o que você está fazendo, essa é a parte simples, mas o porquê que você faz. Então, vou começar agora na unidade 1, voltando, né? Resumindo ou retomando algo que vou partir da premissa que já viu, e da unidade 2 vai ficar muito mais simples esse conceito. Bem, o que é distribuição eletrônica? Ele fala que o átomo possui um núcleo, com prótons e nêutrons, além de uma eletrosfera formada por várias camadas eletrônicas. Foi justamente o que nós alinhamos lá no começo em relação ao modelo de Rutherford-Bohr. E nós temos valores de energia específicos para cada tipo de átomo. Para os elementos conhecidos atualmente, existem no máximo 7 camadas que são representadas respectivamente pelas letras K até Q. Ou você pode ver em outra literatura de 2 até de 1 até 7, né? Nós temos 7 camadas. Segunda informação que eu vou passar em relação à distribuição eletrônica, na verdade eu vou retomar. Existe um caminho pelo qual a gente deve percorrer. Você não distribui os elétrons de qualquer forma, né? Então, o cientista Linus Pauling foi em algum momento, lá esse cidadão, e criou uma representação gráfica que acabou facilitando a visualização, né, da distribuição desses elétrons de ordem crescente de energia. Então, o que vai acontecer? A depender do número de elétrons que eu tenho do átomo, eu vou ter que distribuir nessas camadas, mas eu não posso distribuir de qualquer forma. Tem uma sequência lógica, uma ordem crescente de energia. Então, é a segunda regrinha em relação à distribuição energética. Terceira, né? Antes de você poder realizar a distribuição eletrônica de um átomo por meio do diagrama de Linus Pauling, que foi justamente o que eu apresentei ali, é necessário saber a quantidade máxima de elétrons que pode ser distribuída em cada nível e subnível. Então agora é como se fosse a terceira regrinha. Pensa que a gente está brincando aqui de baralho, eu estou apresentando um jogo
E nesse jogo nós temos apenas 3 regras. É isso. É isso. E depois é a prática, né? De você fazer os exercícios algumas vezes para conseguir se apropriar dessa distribuição. O que eu estou dizendo é o seguinte. Olha, nós temos os nossos 7 níveis. Cada nível eu tenho uma quantidade máxima de elétrons que eu posso acoplar, que eu posso colocar. Em cada subnível, que nós temos 4 subníveis, eu também tenho uma quantidade máxima de elétrons. Então você já pode pensar, se no subnível S você só pode colocar 2, e lá no primeiro nível, que é o K, ele tem uma quantidade máxima de 2, então você só pode colocar esse subnível lá. Se você pensou isso, pensamento assim, ótimo, é isso mesmo. É isso mesmo, né? A depender da quantidade máxima que eu tenho dentro dos níveis, eu vou alocar ali meus elétrons a partir dos subníveis. Só relembrando aqui e trazendo essa figura, porque essa figura é justamente a que você tem no livro, ok? Por que eu trouxe ela? Porque a depender do diagrama que a gente tem de Linus-Pauling, ele pode começar de cima para baixo ou de baixo para cima. Não tem diferença alguma. Porque o que você vai perceber? Que o caminho vai ser o mesmo. Tá? Você vai colocar ali, ó, cada subnível. Aqui só posso colocar 2, aqui no máximo. Aqui eu só posso colocar 6. Vamos olhar ali o que eu tô falando. D10 e F14. Então aqui eu só posso colocar 10 e aqui 14. E agora nos níveis, vamos ver quantos que eu posso colocar? 2 no L8, no M18. Então aqui eu posso colocar no máximo. Tá vendo? Nessa linha. 2, aqui 8, aqui 18 e por assim vai. Ok? Bem, vamos fazer um exemplo aqui que eu acho que daí fica um pouquinho mais simples de associar o que eu tô falando aqui nesse momento, ok? É o seguinte. Exemplo 4. Realize a distribuição eletrônica do átomo de selênio e apresente o número atômico, Z, a distribuição em ordem crescente de energia, a ordem geométrica, a quantidade de elétrons por camada e a quantidade de elétrons na camada de valência. Na verdade, isso daqui, você vai ver que acabou desaparecendo a quantidade de elétrons por camada, que é justamente a nossa camada de valência. Mas vamos começar. Como que eu pego o número atômico? Ora, você vai lá e consulta a tabela periódica. Qual que é o átomo, o elemento? É o selênio? É o selênio. Então, se olhar na tabela periódica, cadê o símbolo do selênio? É o Se e o número é 34. É esse. 34. Beleza? Simples, né? Agora, ele quer que realize a distribuição eletrônica em ordem crescente de energia. Como que funciona? Se eu tenho 34 elétrons, porque eu estou falando do estado fundamental aqui, eu vou distribuir esses 34 elétrons de acordo com as minhas regrinhas, correto? Então, começa aqui pelo 1. 1s2, depois eu vou aqui, 2s2, aqui eu posso colocar 6, 2p6, aí você fala, calma, quanto já deu, né? 2 mais 2 mais 6, 10, dá para continuar distribuindo, mais 24. Então, eu continuo, 2s2, 3s2, venho para cá, 3p6, 4s2, posso colocar 2, venho para cá, 3d10, e aqui já deu quanto? Vamos contar até o 3d10, ó. 2 mais 2, mais 6, 10. 2 mais 2, mais 6, 10, 20. Mais 10 aqui, 30. Então, significa o quê? Que eu poderia vir aqui e eu poderia colocar 6, certo? Que é o subnível P. Contudo, porém, entretanto, eu já distribuí 30 elétrons. Eu só preciso distribuir mais 4. Então, apesar de poder alocar aqui 6 elétrons, eu só preciso de alocar mais 4. Então, eu coloco 4 aqui. E assim, a gente tem a nossa distribuição em ordem crescente de energia. Sempre que falar em distribuição eletrônica ou distribuição eletrônica em ordem crescente de energia, é isso, tá? É fazer justamente conforme a gente está vendo essa rota, que vai sempre ser apresentada para você, distribuindo, né, a quantidade máxima de elétrons, respeitando o máximo dos subníveis e dos nossos níveis. Vai falar, professor, e agora a ordem geométrica, como que eu coloco? É só você colocar tudo que tem de 1, depois tudo que tem de 2,
depois tudo que tem de 3 e por fim tudo que tem de 4. A partir da onde? Dessa primeira de energia. Então a gente faz primeira de energia e depois separa de ordem geométrica. Professor, estou com dificuldade de visualizar. Como é que é? É daqui para cima. Então eu vou pegar tudo que eu fiz aqui, depois tudo que eu fiz no segundo nível, depois tudo que eu fiz no terceiro e depois tudo que eu fiz no meu quarto nível. Qual que é a quantidade de elétrons agora na camada de valência? Resposta? Não sei, né? Eu ainda não falei o que é camada de valência. Eu vou falar o que é camada de valência agora e a gente vai saber responder. Então guarda essa informação aqui em relação à minha última camada. Na minha última camada eu tenho quantos elétrons? 2 mais 4. 6 elétrons. Será que é isso? Vamos investigar. Camada de valência é o nome dado à última camada a receber elétron de um átomo. Fala, professor, então eu tenho ali, para o selênio, estava zinco aqui, desculpa, aqui na verdade é selênio, tá? Eu esqueci de tirar aqui, era para ser zinco, eu decidi que fosse selênio, mas é selênio, ok? Vai ser o seguinte, vai ser os últimos elétrons que nós temos na última camada, a quantidade máxima de elétrons. Ou seja, a gente vai ter 6 elétrons nessa camada de valência. Simples assim? Simples assim. Então, retomando. Primeiro, você faz a distribuição eletrônica em ordem crescente de energia. Na verdade, antes disso, você vai precisar do número atômico, que você pega na tabela periódica. Com o número atômico na tabela periódica, você já sabe, ele está no estado fundamental, então o número de elétrons é o mesmo. Em um segundo momento, você faz ali a distribuição eletrônica em ordem crescente de energia, ou seja, respeitando aquela rota. Beleza? Depois que você fez em ordem crescente de energia, aí você só reorganiza a ponto de deixar a primeira camada, tudo certinho na primeira camada, 2, 3 e 4. Na sua última camada, que nesse caso do selênio foi a camada número 4, nós temos ali, voltando, 6 elétrons, tá? Que a junção é a soma de todos os elétrons que eu tenho na última camada. Professor, e se eu tivesse aqui, se eu continuasse, né, que tivesse preenchido 4p6 e fosse 5s2, qual que seria a minha última camada? A 5? Quantos elétrons na camada de valência? 2, tá? E se você continuasse, tivesse mais um 5p, por exemplo, aí você somaria os dois. Então, relembrando aqui, estudante, ignore esse zinco. Na verdade, eu trabalhei com selênio, mas esqueci de mudar esse nome aqui. Então, aqui reforçando a camada de valência, é a parte que fica mais distante do nosso núcleo. E a gente pode entender ou descobrir a camada de valência por dois métodos. Ou por meio da tabela periódica, que a gente vai ver isso ainda, ou fazendo exatamente o que eu pedi, né? Faz distribuição eletrônica, organize em ordem geométrica e me fala quantos elétrons que eu tenho na última camada a partir do átomo que foi escolhido para fazer a distribuição eletrônica. Bem, agora eu vou colocar um vídeo que vai mostrar um pouquinho das propriedades da tabela periódica. Conforme eu disse, ela é super nossa amiga. Então, tem muita informação que a gente pode tirar. Eu não quero que você olhe para o vídeo e fale, meu Deus, tem muita informação, eu estou perdido ou perdida. Não, você vai olhar para o vídeo e falar assim, olha o tanto de informação que tem a meu favor. Então, quando eu precisar, o professor Rodrigo vai indicar, né, exatamente que propriedade que eu preciso, e daí eu vou conseguir, por meio do entendimento macro que eu tenho da tabela periódica, retirar esse valor de uma forma bastante simples. Vamos dar uma olhada nesse vídeo para entender o contexto daquilo que eu estou falando agora. E aí, rapaziada, aproveita que já deu o play e dá também sua curtida nesse vídeo sensacional e se inscreve no canal Descomplica. É só clicar no link da descrição que você consegue baixar o mapa completo e lindão, em alta qualidade, direto para o seu computador. Agora, vamos falar do fantasma que assombra todo aluno de Química, a tabela periódica. Com o quer que eu desenhe, você vai ver que ela não é nenhum monstro de 7 cabeças, mas sim de 7 períodos e 18 famílias.
As tabelas foram propostas como forma de organização dos elementos químicos, até Mendeleev, que organiza os elementos químicos em função da massa atômica. O modelo atual foi estruturado por Moseley e atualizado por Seaborg, onde o número atômico cresce de 1 em 1. Ela tem 7 períodos ou séries, formados por uma horizontal, que nos ajudam na hora da distribuição eletrônica. Se um elemento está no 4º período, quer dizer que seus elétrons se distribuem até a 4ª camada desse átomo. Ou seja, se você sabe o período, também sabe o número de camadas que ele tem. A tabela periódica também conta com a enumeração vertical de 18 famílias ou grupos, agrupando elementos com propriedades semelhantes. No caso dos elementos representativos, o número da família é o mesmo dos elétrons a serem distribuídos na camada de valência. Vamos começar pelo primeirão da fila, hidrogênio, presente no Sol e muito parecido com os hipster. Essa estrela é um elemento peculiar, que não se encaixa em nenhuma outra classificação. Já os metais correspondem à maior parte da tabela periódica. A divisão acontece nessa espécie de escadinha que aparece no canto direito. Se esqueceram onde fica? Procure os elementos que formam a frase "Até assim, Brasil". Os metais são sólidos nas condições ambientes, menos o mercúrio, que é um líquido. Eles têm um brilho metálico característico e também tilintam, tipo aquele barulhinho do sino, sabe? Metais são dúcteis e, além de maleáveis, são ótimos condutores, tanto de calor quanto de eletricidade. Tem também aquele outro tipo de metal, mais estilo Iron Maiden. Só uma piadinha. Não esqueçam, crianças, o hidrogênio está na coluna dos metais, mas ele não é um metal alcalino, hein? Logo ao lado dos metais, temos os ametais. Nesses elementos, nada acontece feijoada. Eles não brilham e não são bons condutores, com exceção do carbono ou grafite. Apresentam diferentes estados físicos, sólidos, gasosos ou bromo, que é o único ametal líquido nas condições ambientes. Fechando a tabela periódica estão os gases nobres. Como o próprio nome já diz, nas condições normais, eles são apenas gases. A reatividade deles é baixa e alguns são inertes. Bem, você acabou de ver o vídeo aí, conforme eu disse, não era para ficar assustado. Por quê? Pergunta assim, professor, eu preciso saber ou decorar essas propriedades da tabela periódica? Não. Eu vou ter acesso à tabela quando eu precisar? Sim. Minha vida vai facilitar se eu entender mais ou menos como funciona a lógica de organização da tabela? Bastante, bastante. E como eu disse no começo da aula, eu trabalho com aprendizagem por demanda. Então eu poderia nesse momento falar exatamente como que funciona a eletronegatividade, eletropositividade, a afinidade que nós temos na tabela, como que é a tendência de cada um, mas não, é melhor a gente precisar lá na frente e eu falo, olha, esse elemento precisa ser mais eletronegativo que outro e a eletronegatividade tem essa tendência aqui, daí a gente vai entender essa propriedade e vai na tabela e vai conseguir colocar ou preencher essa definição, tá? Então não se preocupa nesse momento em relação à tabela. Só uma dica que eu vou dar aqui, que, um belo spoiler, tá? Conforme você vai fazendo a distribuição eletrônica, né, você vai ter que fazer aquilo várias vezes. Lembrando que aqui eu demonstrei o meu raciocínio, e você já viu isso algumas vezes antes da aula, partindo da premissa, tá? Conforme você vai resolvendo os exercícios, daí você vai praticar o seu raciocínio, você vai perceber que, a depender do subnível que termina a distribuição eletrônica, vai ter uma organização desse elemento na tabela periódica. Por isso que eu falo, a tabela periódica está organizada de uma forma assim muito genial. Mas é legal que você realmente faça ali, né, consiga praticar e depois, por meio dessa prática, você chega a essa conclusão. Fala, nossa, olha que interessante, bastava eu ir nessa tabela para retirar esse valor. Mas para que você chegue a essa conclusão, não tem outra alternativa a não ser praticar, né, estudar e fazer, até que isso aí você vai perceber realmente que ela trabalha totalmente a nosso favor. Bem, estudante, com essa representação da tabela periódica, eu vou finalizar nossa primeira aula. Espero que você tenha entendido bem esses conceitos fundamentais. Espero que realmente que seja bem alinhado a proposta que eu falei de estratégia aqui de aula, que você realmente vai ter que percorrer essa trilha. E aqui eu mostro um pouquinho do meu raciocínio. Espero ter ajudado, tá? Pratique, estude bastante, porque tudo isso aqui vai ter que ser retomado e vai fazer muito mais sentido conforme a gente caminha nessa trilha. Eu vou ficar por aqui e vejo você numa próxima oportunidade. Até lá!